eu pensei, nossa, a gente tava batendo no Atlético, era só notícia ruim, trem desagradável. Segunda, vamos ter coisas positivas para conversarmos. Vem o senhor Adson Batista para a coletiva e não falou um ponto positivo para a gente levantar aqui. Ele chutou o balde. Então, não dá para a gente fugir da linha. A vitória foi boa, os 3 pontos muito bem-vindos, eram essenciais, só que ficou com com a sensação de que o Atlético não convenceu jogando contra a Ponte. Mas vamos recapitular o Atlético de 2026. Quando não foi assim? É, Tá? bem, Em poucos momentos. Eu me lembro daquela vitória sobre o Vila na semifinal, foi um jogo muito convincente do Atlético. O Atlético teve algumas vitórias, vamos dizer, convincentes assim na Série B, como diante do Avaí, do Londrina. Mas o normal do Atlético nesse ano foi isso. E eu estou satisfeito com a vitória do Atlético. Só do Atlético não ter complicado um jogo que era difícil de complicar, eu já fiquei satisfeito com o Dragão. Porque o Atlético, em alguns momentos, ele pega adversários pedindo para perder e ele cria uma dificuldade. Dessa vez, não. Pelo menos na hora que o Atlético tira o pé, o jogo estava resolvido. O jogo já estava completo. A Ponte, um time muito frágil, tecnicamente, psicologicamente, fisicamente. A Ponte, até o Watson ficou com dó da Ponte, para você ter ideia. Uma das primeiras vezes que eu vi um dirigente com dó do adversário. Olha que ponto a Ponte Preta chegou. Porque eu tenho uma coisa na minha vida, na minha cabeça. O pior sentimento que alguém pode ter por você é dó, sabe? Eu prefiro que a pessoa tenha raiva de mim, ódio. Mas dó, cara, dó, porque você chegou no fundo do poço. Claro que o nosso foco aqui é o futebol goiano, é o Atlético, mas a Ponte precisa repensar a sua vida, porque ontem o dirigente do adversário estava com dó dela. Sabe? Então, assim, é muito emblemático isso, quando o seu adversário fica com dó de você. E o Atlético bateu nesse time. E era o que tinha que fazer, né? Eu gosto muito das pessoas que cumprem as suas obrigações. E o Atlético ontem cumpriu a sua obrigação. Se não cumpriu magistralmente, se não cumpriu de uma maneira brilhante, arrasadora, o Atlético entrou lá e ganhou da Ponte, ganhou 3 pontos, não fez a vergonha de perder pontos para a Ponte Preta, porque nesse Campeonato Brasileiro, no caminho que vai a Ponte, perder pontos para a Ponte para o América, pontos para a Ponte para o América, depõe contra o time. E o Atlético não perdeu, foi lá, ganhou, satisfeito, o Atlético ganhou do América, ganhou da Ponte Preta, não desperdiçou os bônus. É igual jogar Super Mario, meu filho, aquelas moedinhas que estão fáceis, você tem que pegar tudo. exatamente, Gerli. Mas, Patrick, você ficou surpreso, você que estava lá na coletiva do Adson, quando ele começou, você não imaginava aquele tom de entrevista? Não, eu achei que ele ia estar mais tranquilo, mais brando, mas já chegou realmente dando pancada em todo mundo. Que não gostou do time, que tem jogador ali que está só passeando, que está andando, e aí fala da Ponte, fala que sabe que treinador interino tem prazo de validade. Rapaz, o treinador acabou de assumir, empatou contra o Sport fora, ganha em casa, calma lá, calma, realmente para mim ali ele surpreendeu não só a mim, mas a muitos que estavam ali na coletiva. E o Watson realmente tem dessas. Falou até também, né, do Igor Henrique, que está no DM e tudo mais, que está com proposta, que qualquer coisa também pode ser um dos jogadores que pode sair aí nessa janela. Então o Watson ele tem esse padrão dele, esse estilo dele que é único e que realmente surpreende a todos. E aí eu acho que essa vitória de ontem era uma vitória para acalmar, não para colocar mais fogo nos pratos e tudo mais. Eu acho que o Atlético ele quer dias mais calmos, dias mais tranquilos, e não esse fervor que o Atlético viveu aí há algumas semanas atrás. E de fato a Ponte é muito frágil, é uma equipe assim como o Gerli falou, é ruim o sentimento, mas dá dó. Você olha assim, é um time que não tem força, não tem equilíbrio para nada. E que até tenta. No gol que o Coutinho faz, o segundo, no erro do Danilo Barcelos, o Danilo fica desesperado com o próprio erro. Mas, assim, é um time que não evolui, não vai.
E aí o Atlético, no segundo gol mesmo, ele já tira o pé. Acho que foi a irritação do próprio Watson. E o recado pro Renan chegou assim, sem perder, coitado. E falando em esporte, demitiu o técnico Márcio Goiano. Caiu. Não é mais treinador do esporte. Como ele foi promovido, não era mais auxiliar, ele deixa o esporte. As injustiças do futebol, né, cara? Eu fico às vezes tentando entender. O cara é um profissional, um auxiliar da casa. Aí o auxiliar da casa vai ajudar o clube, porque o clube não tem treinador, não tem, eu vou ajudar você. Aí vai, ajuda, consegue bons resultados, leva o esporte para o G6, chegou a ser líder do campeonato. Aí os resultados somem, ao invés dele voltar para onde ele estava, manda ele embora. Sabe, cara, assim, é muito louco, sabe, essa situação. Eu fico sempre admirado. Aliás, eu não sei por que às vezes as ações no futebol ainda me admiram. Mas o universo do futebol, eu acho que ele é um dos universos mais loucos. O pessoal não gosta de brincar de multiverso, né, essas coisas que tá muito em voga aí. Eu acho que o do futebol está entre os mais loucos do mundo, sabe? O Avatar é muito mais simples do que o futebol. Tem uns filmes que são complicados que se tornam mais simples, de fato. A Tem um Ilha, a outro dos Origem. espelhos. Como que é o nome daquele filme dos espelhos com o... São as dimensões, com o Leonardo DiCaprio, Ana, que tem uma menina, que eu não vou É saber a o nome Origem. dela. A Origem. Aquilo lá aquilo lá é campeonato de infantil perto do futebol. O futebol, ele tem essas surpresas mesmo. Assim, igual nós estamos falando, né? Uma coletiva que nos pega de surpresa pela vitória, pelo momento. Talvez o Adson ele foi já querendo mostrar. E aí teve a indireta também do treinador. Antes que eu me esqueça, né? De que quem paga 350 mil, 400 mil para um treinador de futebol é irresponsável. E aí eu te pergunto, Gerli, é irresponsabilidade? Mas depende se você dá conta pagar, né, Ana? Eu acho que é dinheiro demais, sabe? Eu fico pensando assim, porque eu tento colocar essas pessoas numa vida normal, né? Eu tento colocar essas pessoas dentro de uma vida normal, assim, fulano é um cara que trabalha uma vez por mês. Eu acho muito louco, nós estamos falando de um salário, de um país onde o salário é R$ 1.500, né? O salário mínimo do país é R$ 1.500. Então nós vamos falar de uma pessoa que ganha 200 salários mínimos no mês, né? É muita coisa, é muita coisa. O valor do futebol, o que se paga no futebol, essa bolha do futebol, ela é completamente fora da realidade. Completamente. Eu tô falando assim, essa bolha da elite do futebol, né? Porque se você for ir na Série D do Campeonato Brasileiro, que todos esses times que estão jogando, nesses estaduais que estão acontecendo nesse momento, segunda divisão, é outra realidade, completamente diferente. Mas nessa bolha, eu acho, assim, eu tenho muitas dificuldades, Ana, Patrick e amigos, de justificar para algum ser humano, qualquer que seja ele, um salário de R$ 300 mil, sabe? Eu tenho muita dificuldade, cara. O que é que você pode fazer na vida que vale R$ 20 mil, R$ 10 mil por dia, sabe, cara? Todo dia, R$ 10 mil. O cara tem que ser muito extraordinário, sabe? Muito extraordinário. E não é, né? Um treinador de Série B, o trabalho que ele faz não é extraordinário a esse ponto. Ele não é, por exemplo, mais valoroso do que um médico que faz 3 cirurgias num dia. Não é mais valoroso do que uma professora que dá aula para 3 ou 4 turmas num dia, de manhã, de tarde e de noite. É claro que às vezes as pessoas não gostam que a gente faça essas comparações, mas é a realidade do futebol. E aí, você tem dentro desse universo só 2 possibilidades. Ou você paga ou você sai fora. Não tem meio termo. Eu vou montar um time, mas o teto do meu time é R$ 20 mil, que é o salário bom. Quem de vocês que está aí no chat que ganha R$ 20 mil por mês?
Quem de nós aqui está aí na mesa já sonhou um dia em ganhar 20 mil reais por mês? Mas quando você fala do futebol, parece que o cara ganha uma miséria. Fala, nossa, fulano, o salário dele é baixinho, é só 20 mil reais por mês. Sabe? Então, assim, é um mundo muito louco. Mas se você montar um time de 20 mil reais por mês, você não ganha nem Série D, provavelmente. Talvez ganhe a Série D. Talvez você consiga montar um time para ganhar a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas na Série C você não é competitivo, na Série B você é rebaixado antes da Ponte Preta. No Campeonato Brasileiro da Série A você nem chega lá para brincar, né, por 20 mil reais por mês. Então o futebol realmente ele é uma bolha que até, como que eu vou citar, Ana? Me deixa constrangido, sabia? Me deixa constrangido. É, aí, beleza, gente, deu pra pegar aqui. Patrick, e aí? Essa fala do Watson, ela ficou bem marcada, né? Quem paga 350 mil, 400 para um treinador na Série B é irresponsável e aí ele fala, eu não sou. Concorda com o Watson? Não dá? Vai ter que esperar o mercado? Concordo, Ana, realmente eu acho que assim, 300 mil realmente, se você para para pensar, poxa, é muita coisa. 300 mil pingando assim na conta todo mês, se não ajudar, mas cara, vai pagar para um treinador de time de Série B. E o cara, assim, ele tem que realmente ser muito. Para mim, se fosse para pagar aí 300, 350 mil, teria que ser treinador de seleção. Só que o mercado ele está tão inflacionado, mas tão inflacionado, que realmente agora tá sendo estes os valores de treinadores ali para times de Série B para tentar chegar ali numa Série A. Então, imagina então quanto que não vai estar ali no primeiro escalão do Brasil. Isso, querendo ou não, é muito utópico. A gente aqui, a gente vê mesmo, né, na nossa sociedade, os melhores não vão ganhar isso por mês, vão ganhar bem, mas muito menos, e bota menos nisso, talvez vai ter que trabalhar ali uns 10 anos para tentar conseguir 300 mil. Então, realmente, eu acho muito utópico, muito fora da casinha. Acho que Sim, Júlio. Em cima disso que você fala, Patrick, eu assim, quantos brasileiros, em um dia da vida dele, ele já teve 300 mil reais numa conta? Sabe assim, não, teve um dia que tinha 300 mil reais na minha conta. E aí você pensar que todo mês o clube tem que depositar aqui no jogador. E olha só que ironia. O Watson falando de salário de 300, né, coisa, mas é assim, é porque talvez o Watson queira pagar só 100. Só 150, sabe? Então, assim, futebol é uma coisa realmente muito louca. Eu temo que um dia a gente chegue a uma quebradeira total no futebol, sabe? Assim, de tão que abriu, tanto que abriu, sabe? E aí, quando ele estourar, o que a gente pode ver? Talvez não esses caras ficando desempregados ou tudo, mas uma evasão muito grande. Muita gente saindo para jogar fora, jogar em segunda divisão de Portugal, jogar lá na Arábia, etc., né, na Ásia, por conta dessa insustentabilidade, né? Mas os clubes ainda seguem aumentando, né? Mesmo nitidamente com a receita caindo aí nesses últimos anos, com as questões das bet, com as questões dos acordos, né, da venda dos direitos da liga, tudo isso estancou. Mas eu não vi os salários reduzirem. Sim, Julie, realmente isso aí é preocupante. Realmente isso aí é muito preocupante. Aí, igual você falou, né, pagar só 100 mil, rapaz, 100 mil também ainda é muita coisa. Você olha assim, você para pensar, nossa, só 100 mil é muito dinheiro, muita coisa para uma profissão, para algo assim. Realmente os times eles têm que parar ali olhar. Muito se fala, né, sobre o fair play financeiro, então tem que debater muito sobre isso aí os times aqui do Brasil, porque senão o futuro vai ser realmente esse jeito, que a gente vê muito aí agora. Time falando que está com salário atrasado, que não está conseguindo pagar, que as finanças estão no vermelho, senão no futuro aí vai acontecer de muitos times nem existir mais e ter só aí as SAFs, né, que a gente conhece no futebol. E seguindo aí falando sobre fair play financeiro, até o Patrick aqui me alertou sobre essa situação, e foi aí que eu trouxe, né, o debate, o Atlético com essa pendência com o Alejo que vai ter que adiantar.